Olá, seja bem-vindo ao podcast AFIA Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. E o tema hoje é um pouco diferente. A gente vai falar sobre vacinação. São as novas recomendações sobre vacinação para pessoas vivendo com obesidade. São as novas recomendações sobre vacinação para pessoas vivendo com obesidade. Luciano, não é novidade para nenhum de nós, para a nossa audiência, que a obesidade ela tanto pode causar várias doenças, como aumenta o risco de complicações de doenças pré-existentes, como hipertensão, diabetes, doenças respiratórias. Mas o que nem todo mundo sabe é que a obesidade também tem um impacto em questões relacionadas à imunidade, tanto a imunidade humoral quanto a imunidade celular. E nós tivemos um documento inédito até então, que é uma nota técnica da Associação Brasileira para o Estudo da Síndrome Metabólica e Obesidade, a ABESO, e da Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIM, falando sobre recomendações de vacinação para pessoas que vivem com obesidade. E o podcast hoje é sobre esse documento. Perfeito. Vamos começar falando sobre influenza. Quais são as recomendações desse documento da ABESO junto com a SBIM a respeito da vacinação para a influenza em pessoas que vivem com obesidade? Dúvidas. O paciente com obesidade ele tem um maior risco de gravidade associado à influenza, ele desenvolve imunidade após a vacina de forma correta, assim como pessoas com IMC normal. E qual é a recomendação específica em relação à periodicidade dessa vacina nesses pacientes? Pronto, então vamos lá, Ícaro. Como tu colocasse no começo, primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. A obesidade, não só com essa questão de imunidade, de você ter uma resposta adequada ou não contra um quadro infeccioso, a gente tem que lembrar que ela está muito associada a alterações respiratórias, né? Então, assim, o paciente com obesidade, ele tem menor volume corrente, ele tem um fator compressivo mecânico em relação a aumento do volume pulmonar, respiração, né? O diafragma tem uma certa limitação por conta do volume abdominal, a própria esteatose hepática, que vai ter um volume aumentado ali embaixo do diafragma. Então, tem algumas situações de limitação. Fora as complicações respiratórias inerentes da obesidade, né? A gente sabe que a obesidade tem uma associação com a apneia obstrutiva do sono, com síndrome de hipoventilação. Então, se a gente pegar um paciente que já tem uma série de complicações respiratórias e a gente associar a isso quadros infecciosos que podem levar a quadros de pneumonia, a gente pensa muito em influenza só na gripe, rinite, sintoma respiratório alto, mas a gente tem que lembrar que isso é uma fonte para ter uma bronquopneumonia, para ter uma infecção baixa, e aí isso vai ter uma associação com maior morbimortalidade, tá? Então, assim, o paciente com influenza, o paciente com obesidade, ele vai ter um maior risco para complicação, para formas mais graves, né? A recomendação vigente, e aí a gente tem que lembrar que quando se fala de diretriz, como é uma recomendação populacional, algumas coisas que a gente vai recomendar no individual não vão estar constando em diretriz, porque a diretriz tem essa implicação socioeconômica, né? Então, a melhor conduta é essa, mas eu não posso indicar isso aqui para todo mundo, porque senão eu vou quebrar o sistema, assim, não dá para fazer. Então, quando se faz uma diretriz, a gente tem que pesar e medir essa situação. Para o sistema, para essa recomendação que foi lançada no Brasil, o Ministério da Saúde ainda considera como população de risco paciente com obesidade grave, né? Então, assim, paciente que tenha IMC a partir de 40, então obesidade grau 3, que seria o paciente com obesidade grave, com implicação em relação a formas graves, e esse aí teria uma prioridade no esquema vacinal nesse contexto de doenças respiratórias, né? Então, a influenza, que é a vacina da gripe, quem tem obesidade grau 3, ele está facultado a receber a vacina pelo sistema público em qualquer faixa etária, né? Então, assim, esse subgrupo específico que seria de maior prioridade, tá? Em relação aos tipos de vacina, né, assim, também tem uma diferençazinha. Quando a gente fala influenza, a gente vai lembrar que tem o influenza A, influenza B, e dentro dessas nomenclaturas ainda tem os subtipos do influenza A, os subtipos do influenza B, né? Então, a vacina que a gente disponibiliza no sistema público é a trivalente, né? Então, ela cobriria 3 subtipos de vírus, os 3 mais frequentes, né? Não deixa de ser,
Mas existe essa recomendação fora do Brasil, quando se vê para os estudos realmente relacionados à vacinação, que o paciente que tem predisposição à forma grave, ele deveria receber a tetravalente, né? Então, assim, a gente não dispõe da tetravalente do SUS, a gente só dispõe da trivalente. A gente lembra que gripe é uma doença sazonal e que o vírus da gripe, dentro dessa família lá, né, ele vai ter uma frequência alta de mutações, de novas cepas. A gente viu muito isso no contexto Covid, né? E aí, todo ano, ele tem que fazer a renovação do seu esquema vacinal, porque surgem novas cepas e aquela vacina que você tomou antes não vai ter uma imunidade suficiente, tanto pela questão da vacinação que você fez, quanto pela cobertura da cepa nova, né? Então, assim, você tem que renovar para dar um reforço em relação à imunidade e atingir as cepas que estão circulando naquele próximo período. Excelente. E há uma particularidade também sobre o paciente com obesidade que tem mais que 60 anos, porque além de ser a vacina tetravalente ou quadrivalente, a melhor vacina para esse público seria a vacina quadrivalente de alta concentração, que aí, obviamente, é um tipo específico disponível apenas no serviço privado, que é recomendada apenas para esses pacientes com idade acima de 60 anos. Eu acho importantíssimo esse documento, Luciano, porque é claro que assim, a gente já tinha uma noção de que esse público ele tem um perfil diferente de resposta às infecções, mas eu acho que quando isso vem na forma de uma recomendação, a gente começa a ter mais cuidado de colocar isso na nossa rotina do paciente com obesidade. A gente já incluía ali orientações de estilo de vida, tratamento medicamentoso, né? Às vezes encaminhamento para psicoterapia, questão multiprofissional. Agora a gente tem um ponto a mais a ser abordado, que é atualizar o cartão vacinal. O cartão vacinal. E lembrar aí, assim, como já colocado, né? A vacina da influenza, e acho que todo mundo meio que já conhece isso, ela vai ter uma eficácia não na questão de você gripar ou não gripar, mas sim na questão das formas graves, e a gente está falando que é uma população que tem maior risco de formas graves, né? Então, às vezes a gente vê isso, o pessoal assim na mídia leiga, colocar, não, eu tomei vacina, mas gripei, que só. Não é questão de frequência de gripe, sim de fazer ou não fazer formas graves da infecção, né? Então, assim, isso aí acaba tendo uma importância maior. Então, a gente não tem tantos dados no sentido de eficácia vacinal em relação à imunidade, mas a gente tem dados de eficácia vacinal em relação a formas graves. Em relação à população obesa, tem uma redução grande, porque é uma população de maior risco, né? Sim. Quanto maior o risco, maior o benefício, né? Excelente. E falando ainda sobre infecções respiratórias, a próxima, Covid-19. Nós também temos recomendações específicas em relação à vacinação de Covid-19 para pessoas que vivem com obesidade. Isso. Na época que teve início a pandemia, Luciano, né, começou-se a estudar muito essa relação entre obesidade e a infecção por Covid-19. A obesidade se consolidou como um fator de risco importante para formas mais graves da doença, da Covid-19, com maior risco de internação em UTI, maior risco de mortalidade. Então, a gente não vê com novidade, assim, com surpresa, o fato da Covid estar inserida nessas recomendações da ABESO. Assim, tem um gráfico bem interessante da OMS, que não foi nem no período assim, maior da pandemia, mas sim assim, pouco tempo depois, acho que depois de mais ou menos uns 6 meses, onde ele colocava obesidade, se você tivesse obesidade a partir de grau 2, a chance de hospitalização era equivalente a outros fatores mais drásticos, como diabetes, como doença renal crônica, mostrando realmente o impacto da obesidade no contexto Covid, né? O SARS-CoV-2, a gente lembrando lá daquela questão da interação da ECA, né? Que era um fator de receptor em relação ao vírus, a gente teve estudos mostrando que existia maior expressão desse receptor em todos os tecidos humanos, mas no tecido adiposo tinha mais. Então, o obeso ele tinha maior espaço ali de acúmulo de carga viral
e fazia formas mais graves, principalmente pelas dificuldades relacionadas ao manejo da infecção respiratória, né, da síndrome de resposta inflamatória grave. Então, esse paciente tinha mais frequência em relação à hospitalização, em relação à mortalidade. Até as manobras, né, quem viveu... Para piorar, o cuidado desse paciente também era muito mais complexo. Imagina, pronar paciente obeso, aquela dificuldade... Às vezes, uma intubação mais difícil. E a gente via isso com uma certa frequência na rotina. Quem trabalhou na época do Covid lembra dessas dificuldades, né? Então, de novo, no mesmo cenário, apesar da gente saber que a partir de obesidade grau 1 já teve maior frequência de hospitalização e mortalidade, e Covid a gente tem muito dado, porque foi muito estudado, só, de novo, obesidade grau 3 é que ficou naquele grupo prioritário em relação à vacinação. Embora... hoje em dia, com a popularização da vacina contra a Covid, já tem assim, suficientemente disponível para vacinação de forma geral, né? Então, assim, é uma recomendação forte de vocês sugerir ao paciente com obesidade que ele atualize seu esquema e que ele esteja atento às necessidades de atualização de novas cepas ou quando surgir alguma vacina nova, fazer a atualização. E uma boa notícia é que esse paciente com obesidade que recebe a vacina, o potencial dele desenvolver imunidade é idêntico àquele paciente que não tem obesidade. Porque a gente pode observar, como a gente vai discutir mais à frente, que para algumas vacinas, o paciente com obesidade desenvolve uma imunidade menos robusta, digamos assim, em relação ao paciente magro. Mas para a Covid isso não existe. Então vai proteger igual o paciente com IMC maior que 30. Perfeito. Bem, terceira vacina, essa é muito importante. A gente vai explicar por quê. Hepatite B. Quais são as recomendações sobre vacinação contra a hepatite B em pessoas com obesidade? Luciano, uma das principais complicações metabólicas da obesidade é a doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica, né? Inclusive, essa é a nova denominação dessa condição, que, por sua vez, pode levar a uma esteatohepatite, pode levar a complicações hepáticas, como, por exemplo, cirrose, hepatocarcinoma, e também está associado a um maior risco cardiovascular. Mas aí imaginemos que esse paciente que tem lá um esteatohepatite, por exemplo, talvez já com a fibrose inicial, tenha também de forma concomitante uma infecção pelo vírus da hepatite B. A gente vai ter um risco maior de complicações hepáticas. Então é imprescindível que esse paciente com obesidade esteja vacinado, esteja imunizado contra a hepatite B. Mas há um outro problema no meio disso. Que esse paciente com obesidade, ele pode não desenvolver a imunidade contra a hepatite B, mesmo após ter sido vacinado. Então, nós temos aí recomendações específicas sobre a vacinação e o acompanhamento sorológico desses pacientes, certo? Certo. Assim, aí já muda um pouco o cenário, né? Porque, assim, quando a gente fala anteriormente de influenza e Covid, a gente tinha ali uma forma de evitar formas graves. No caso da hepatite B, a gente já evita qualquer evolução da hepatite evoluir como doença, né? A gente lembra aí que a hepatite B e a hepatite C são as dois sorotipos virais que têm maior risco de cronicidade, de evoluir para doença hepática crônica, evoluir com fibrose e formas que vão chegar a essas condições de cirrose e hepatocarcinoma. Então, se a gente associa, como você colocou, a doença metabólica nesse meio, você potencializa muito esse risco, né? E é um vírus que a gente infecta e que fica ali silencioso na história, né? Então, a vacinação contra a hepatite B, ela impede a contaminação, né? Assim, a história de você ficar com o HBsAg, o marcador dele, positivo, né? Então, tem essa situação. Ele tem transmissão por contaminação sexual, tem transmissão por questão sanguínea, né, da história das hemotransfusões, uso de agulha compartilhada. Então, a gente teria ali uma questão em relação à infecção mesmo, ao contrário dos outros que não previne tanto a infecção, ele previne a forma grave, né? A hepatite B não. E aí, como foi colocado, a gente, mesmo para quem não tem obesidade, também existe essa recomendação, então essa meio vale para todo mundo. Se você é de grupo de risco, teoricamente você deve avaliar se você fez a viragem sorológica, né? Você desenvolveu a imunidade. E aí a gente tem um marcador sorológico que é o anti-HBs, né? O anti-HBs ele marca se você teve se você usou a vacina e se a vacina desenvolveu realmente a imunidade, né?
Então, o anti-HBs positivo, num título acima de 10, ele vai marcar essa imunidade, certo? Então, se o paciente recebeu o esquema vacinal completo, que seriam as 3 doses contra o vírus da hepatite B, e ele desenvolve um anti-HBs nesse valor suficiente, aí indica que houve a imunização de forma adequada, né? O que se vê é que, tipo assim, fiz o esquema completo, 1.000 pessoas com IMC normal, 1.000 pessoas com obesidade, o grupo com IMC normal vai virar mais do que o grupo com IMC... A soroconversão, né? A soroconversão é maior, né? Mas tem paciente com IMC normal que não faz, né, a soroconversão. E aí é importante checar isso, né? Então, se você não fez a soroconversão, fiz as 3 doses, fiz o esquema completo. Aí, depois de 1 a 2 meses, depois da última dose, você checa o anti-HBs. Fez a soroconversão? Fez, beleza, tudo certo. Não fez a soroconversão, aí ele recomenda você fazer mais uma dose, pelo menos 2 meses depois da última dose, né? Aí você faz mais uma dose e, de novo, espera 1 a 2 meses e faz de novo o anti-HBs para ver se você chegou no título do 10. Se você fez essa 4ª dose e não virou, aí ele recomenda que você pode fazer de novo um segundo esquema completo, né? As 3 doses de novo. Se você fez 2 esquemas completos e você não virou, aí, meu filho, você não vira mais. Não respondedor. Né? Ele classifica como não respondedor. E aí ele coloca que se você tiver alguma situação de risco na exposição, usasse a imunoglobulina para bloquear realmente o processo da infecção, né? É um risco um pouquinho maior, mas a gente já tem essa imunoglobulina disponível, pode ser uma alternativa. Então, assim, já fica a dica. Atender um paciente que não tem vacinação para hepatite B no seu cartão de vacina, encaminhar para vacinar. Se o paciente não lembra ou vacinou já há um tempo, solicitar o exame para ver o anti-HBs. Então, é mais um exame para você acrescentar naquela lista de rotina de exames do paciente com obesidade e anti-HBs. Se o paciente, assim, só para ninguém também se alertar tanto assim, né? Porque de repente alguém vai testar em si mesmo aí, né? Assim, às vezes, se você fez a última dose há muito tempo, esse título pode ficar baixo, né? Então, assim, a recomendação de você checar no 10 é aquele paciente que fez a dose e 1 a 2 meses depois da última dose checou, tá? Se o paciente tomou há muito tempo antes e não fez essa verificação, ele pode estar com título negativo agora e quando ele infecta, o título sobe, assim, e bloqueia, né, a infecção. Não quer dizer que não é eficiente, que não foi eficiente de todo, né? Então, assim, pode ter essa imunidade com o título mais baixo. O ponto de corte 10 ele vale para essa questão de você checar agora. Se o paciente não sabe se fez o esquema completo, não dá para comprovar que ele fez o esquema completo, aí ele faz a dose e retesta, né? Reavalia para ver se o título sobe, né? Muitos colegas já costumavam solicitar esse exame, na verdade, por atender pacientes com doença esteatótica, esteatohepatite, né? E é importante avaliar as sorologias virais nesses casos. Exato. Mas agora a gente tem uma recomendação formal, independentemente do paciente ter doença esteatótica, se tiver obesidade, tem que checar o anti-HBs. Bem, pessoal, até aqui nós vimos recomendações desse posicionamento da ABESO junto com a SBIM para pacientes com obesidade no que se refere à vacina contra a influenza, vacina contra a Covid-19 e contra a hepatite B. Mas há outras recomendações a serem discutidas, por exemplo, em relação a tétano, em relação à vacina pneumocócica. Se você quiser ter acesso a esse podcast completo, acesse a nossa plataforma de cursos do nosso curso de consultório AFIA Endócrino Papers. Aguardo você lá.